Oi, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre as figuras geométricas planas. Peço para vocês pegarem o nosso material didático. Na página 2 tem uma figura de duas crianças brincando em cima da mesa. Observe que elas têm um jogo chamado Tangram. Vocês já ouviram falar do Tangram? O Tangram é um jogo composto por 7 peças. Ele é composto por 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Vamos observar esse jogo Tangram e vamos estudar cada uma das peças separadamente. Vamos começar pela peça que aparece em maior quantidade, que são os triângulos. Observe que nós temos 5 triângulos nesse quebra-cabeça, de tamanhos diferentes. Mas o nome das figuras, embora elas não tenham o mesmo tamanho, o nome é o mesmo, triângulo. Então vamos lá. Se desmancharmos o quadrado, que forma o jogo do Tangram, vamos observar 2 triângulos que, ao sobrepor percebemos que eles têm o mesmo tamanho e que nós chamamos de figuras congruentes. Elas são congruentes quando possuem os lados de mesma medida e os ângulos também. O triângulo também ele tem algumas características, como por exemplo, ele tem 3 lados. Percebam que ele é uma figura geométrica plana e que cada tipo de triângulo, dependendo da medida de seus lados, recebe um nome especial. Vamos ver? Para saber essas medidas, vamos utilizar um instrumento de medida chamado régua. Então, eu pego a minha régua. Lembrem-se, para medir qualquer coisa usando a régua, eu devo sempre começar do zero. O risco, né, esse pontinho que tem na régua, bem na posição do zero. Então vamos lá. Eu vou medir esse meu triângulo. Ele mede 6 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Mas nesse momento, o mais importante é perceber que seus lados, esses 2 lados, possuem a mesma medida. E que o terceiro aqui é o lado de medida maior. Então, esse triângulo que tem 2 lados de mesma medida
e um lado de medida diferente, ele recebe o nome de triângulo isósceles. Crianças, não interessa a posição em que o triângulo está. Ele vai ser sempre triângulo por possuir 3 lados. Bem, então nós falamos sobre esses 2 triângulos. Agora, eu tenho também outros 2 que, ao sobrepor, eles também são congruentes. Já sabem o que é uma congruência, né? As figuras devem possuir a mesma medida de lados e de ângulos. Tenho um 5º triângulo que é maior do que esse anterior e menor do que o primeiro. Mas as características são as mesmas. 2 lados de mesma medida e um lado de medida diferente. E que tem o nome de triângulo isósceles. Muito bem. Ainda eu tenho 2 peças do Tangram. Uma delas é conhecida. Vocês já estudaram em algum outro momento, no 2º ano, no 1º, quando estavam na educação infantil. O quadrado, ele tem uma característica diferente do triângulo. Percebam, o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4 lados. E são 4 lados de mesma medida. Então, todo quadrado, seja ele do tamanho que for, ele vai sempre ter os seus lados com a mesma medida e ele vai possuir 4 lados. O nosso 7º objeto, 7ª peça, 7ª figura geométrica plana é chamado de paralelogramo. O paralelogramo, vocês vão perceber que ele possui também 4 lados e que suas medidas, as medidas dos seus lados, elas são de mesma medida, 2 a 2. Então percebam, observem bem e esse lado tem a mesma medida desse outro. Aqui, o seu lado inclinado também possui a mesma medida com o outro lado, que também é inclinado. Essa figura geométrica plana chama-se paralelogramo. Outra figura que nós podemos formar e estudar na aula de hoje é o trapézio. Então veja só, eu vou formar o trapézio usando um quadrado e 2 triângulos congruentes. Essa figura é chamada de trapézio.
O trapézio também possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, esse desenho é conhecido pelo nome de trapézio. Ele possui 4 lados e apenas 2 lados possuem a mesma medida. Outra figura que eu vou formar com as peças do Tangram é uma figura conhecida. Eu vou usar 2 triângulos, os triângulos congruentes e mais o meu quadrado. Ao juntar essas peças, eu vou formar uma figura geométrica plana chamada de retângulo. O retângulo também possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. E as suas características são: lado de cima e lado de baixo possuem a mesma medida. Os lados aqui das laterais também possuem as medidas iguais. E dentro de todas essas figuras estudadas, nós podemos dividir em 2 grupos. O grupo das figuras que possuem 4 lados e o grupo das figuras que possuem 3 lados. Então veja, nós temos algumas figuras geométricas planas que são de 4 lados. Temos o quadrado, temos o retângulo, temos o trapézio, temos o paralelogramo, todos esses fazem parte de um grupo, de um grande grupo, que nós chamamos de quadriláteros. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados, independente do nome que as figuras recebem. Elas fazem parte de um grupo porque possuem 4 lados. E temos o grupo dos triângulos. Todos os triângulos estão dentro desse grupo porque possuem 3 lados apenas. Então, lembrando, nós já conhecíamos esse triângulo. Esse é aquele que possui 2 lados de mesma medida e uma diferente. Chama-se isósceles. Agora eu vou mostrar para vocês. Ele é pequeno, mas vocês conseguem observar que ele tem todos os lados, os 3 lados, de mesma medida. Esse triângulo que tem 3 lados de mesma medida recebe o nome de triângulo equilátero.
e esse triângulo que tem os três lados com medidas diferentes. Esse triângulo nós vamos chamar de escaleno. Então, nós temos esses três tipos de triângulos. Vou deixar para vocês algumas atividades aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima aula!